tudo bem? Seja bem-vinda ao Vida Sustentável. O programa de hoje te convida a conhecer seres que vivem em uma sociedade extremamente organizada e desempenham um papel essencial para garantir a diversidade de alimentos existentes no planeta. Estamos falando das abelhas, especialmente as nativas, aquelas que não têm ferrão e por isso também não oferecem risco algum e dependem do nosso respeito para garantir equilíbrio ambiental. Seres pequeninos, alguns do tamanho de um grão de arroz, porém gigantes em importância para o equilíbrio dos ecossistemas. A presença das abelhas é um termômetro da saúde ambiental. Quem nos apresenta esse universo fascinante é Raimundo Amorim, presidente da AME Piauí, Associação dos Meliponicultores do Estado, profissional que se dedica à criação e à preservação das abelhas nativas, sem ferrão. Por que as abelhas, principalmente as sem ferrão, elas são tão importantes para a manutenção dos ecossistemas, Amorim? Nós sabemos que a vida, ela depende de um ciclo muito abaixo do que nós estamos, né? Então, a maioria da vida inicia nas plantas. Quase tudo das plantas, que vem com uma cadeia alimentar para outras espécies se desenvolverem, né? E quase todas as plantas, algumas não precisam de polinização, só o vento já faz. Mas quase todas, a maioria, quase 80% se não me engano, precisam de polinização de algum inseto, algum animal, beija-flor e tal. E as abelhas são os mais importantes. Por quê? Por que essas sem ferrão são mais importantes ainda? Pela diversidade de tamanho. Então, por exemplo, tem uma abelha que você viu aqui que é a uruçu, chama de abelha grande, que o índio chamava de uruçu. Tem uma abelhinha bem pequena, tem uma abelha que você nunca nem viu, tão pequena que é. E tem uma abelha maior, grandona, né? Então, por exemplo, flor do maracujá. Aí tem uma abelha específica para ela. Se você botar essa abelha bem aqui no maracujá, não vai adiantar nada. Aí tem aquele que faz besourão preto, não sei se você já viu. Sim. Aquele besourão ali é o do flor do maracujá. Já tem uma florzinha bem pequena que essa abelha não consegue entrar. Aí ela não quer. Mas tem uma abelhinha bem lindinha que vai lá na florzinha e faz a polinização. Então por isso que a abelha é importante. E quando a planta se desenvolve, começa a desenvolver a cadeia alimentar. E a partir daí, todo o ecossistema, ou ele é beneficiado ou é prejudicado, de acordo com a existência ou não das abelhas. E você que se dedica justamente à reprodução dessas espécies. Então elas produzem mel apenas para o consumo interno delas. Eu tiro muito pouco mel delas. E tem outros trabalhos também, como a educação ambiental, a polinização. Então, mas eu sou mais direcionado para a multiplicação de famílias de abelha. Eu crio para reprodução. O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ele fez uma pesquisa na época, visitou várias regiões do Brasil para ver quais eram os manejos e como as abelhas se desenvolviam nas caixas que as pessoas criavam essas abelhas. E aí depois eles, com base na necessidade de manejo e também da desenvolvimento das abelhas, criaram algumas caixas, que a gente chama de INPA, INPA, é o nome do instituto. E aí ela varia de tamanho. Tem uma caixa maior para abelha maior, aí vai diminuindo, reduzindo, todo tamanhozinho tem aqui. E eu uso essas caixas para fazer. Uma caixa ela tem 2 módulos, que a gente chama de 2 módulos. Aqui tem uma parte aqui em cima outra, né? E elas começam a colocar os ovos que vão se desenvolvendo nessas 2 caixas. Quando está cheia as 2, eu pego uma dessas e retiro e coloco no fundo desse começo aqui, ó, já faz outra. Aqui dentro vai ficar a rainha original da colônia. E essa outra que vai sem rainha. 20 dias depois, elas elegem uma rainha, uma princesa, que nascerão várias princesas. Elas elegem uma lá e ali, a partir dali é uma rainha que vai dar continuidade à vida dessa caixa. Se o ser humano conseguisse aprender com as abelhas, né, a vida seria bem melhor, né? Porque elas conseguem, de fato, viver em coletividade, dividir bem as tarefas. Nós temos, no caso das abelhas, tem 3 grupos. Chama de casta, 3. Os zangões são responsáveis pela reprodução. Temos a rainha, que ela recebe a cruza do zangão. E aí, e tem um negócio interessante, ela cruza só uma vez com o zangão, recebe os espermatozoides, fica numa bolsinha dentro da própria rainha e ela não precisa mais do zangão.
Pena que ele morre, né? Ele morre ali naquele período lá. E aqueles milhões de espermatozoides vão pro resto da vida dela. Ela vai, quando ela vai botar o ovinho, ela decide se vai ser macho ou fêmea. Se ela botar um ovinho sem o espermatozoide dela, vai ser um macho. Se ela juntar o ovo dela com os espermatozoides que ela ganhou lá na época, é uma fêmea. Olha a inteligência. Aí ficam as outras abelhas também, que são as abelhas que trabalham, que fazem o trabalho de campo, né? Que as operárias, que elas vão buscar o alimento geralmente é o néctar das flores, que elas estão adaptadas, é importante falar nisso. Então elas vão em algumas flores. Então dessas flores elas trazem o néctar, que elas vão produzir o mel, e trazem também o pólen, que vão produzir o samburá. Ela entra na casinha dela e ela tem um potinho de cerume. Então ela coloca esse grãozinho lá dentro e outras abelhinhas vão colocar outras substâncias da própria abelha, enzimas, e aquilo vai fermentando, e ela vai juntando aquele potinho, quando ela está com o potinho todo cheio, ela lacra e guarda. Você mistura com mel, né, e aí é um alimento excelente. E para as abelhas, é ele que é a proteína, é ele que é importante para colocar para o alimento larval, para a larvinha se desenvolver e também para elas desenvolver o corpo. Essa aqui chama jataí. Essa aqui deve ter uns 3 milímetros mais ou menos, o tamanho dela. A abelha jataí. Ela faz esse tubo de cera e à noite ela fecha também esse tubinho aqui. Ó, tá vendo o tamanhozinho dela? É uns 3 milímetros, 2 a 3 milímetros só. Aqui elas só colocam mel nessa parte superior, porque a caixa foi desenvolvida para isso. Nas duas partes de baixo elas colocam o alimento, que é o pólen e o ninho, ou então os filhotes, e na parte superior só mel. Então quando ela encher isso aqui, eu posso tirar só essa parte aqui, ó. Tiro só isso aqui, levo cheio de mel, faço o tratamento lá e devolvo para elas. Então eu não interfere tanto, né? Essa daqui é outra uruçu. Uruçu que na linguagem indígena é abelha grande, né? Uruçu amarela. Veja aqui como é que tá. Essa aqui tá bem cheia. Veja o tanto de abelha que tem aqui. Uau. Tá vendo aí? Os filhotezinhos também, né? Vamos ver se tem algum potinho de... Ó, aqui já tem o que eu tava falando pra ti, que é o pólen dela, que a gente chama de samburá. Ó. Experimentei, ela só vai beliscar. Ah, mas é bom, eu gostei. É? Azedinho, né? Samburá. Azedinho. É. Acho que elas não gostaram não da gente mexer com elas aqui, não. Elas vão passar um mês sem falar comigo. Deixa um pouquinho assim para elas se aquietarem, depois eu vou botar a tampa, senão mata. Tem outra abelha aqui também interessante, que era mais para a polinização. Também já tá aí? Essa aqui é a marmelada amarela, é o nome popular, marmelada amarela. Essa daí, diferente daquela que a gente viu, que coloca os discos assim com os filhotinhos nos disquinhos, essa faz diferente, faz umas bolinhas, sabe? Cada bolinha dessa tem um ovinho que vai se desenvolvendo e vira uma abelhinha depois, sai a abelhinha de dentro. Na parte bem inferior, nós vamos encontrar os potinhos de pólen bem pequenininho e de mel também. E essa cera aqui, isso aqui, ó, a gente tá vendo que é essa resina bem grossa aqui, é própolis, que a gente bota na água e toma, que é muito importante para a saúde também do corpo. Ela tem... Para imunidade? Para imunidade. Então se a gente colocar isso aqui no álcool de cereais, não é esse álcool do supermercado não, é álcool de cereais, aí você vai transformar naquela solução que a gente conta na farmácia, aqueles vidrinhos, tomar gotinha. Então a pessoa pode fazer. Essa é qual, Amorim? Essa aqui é a tiúba. Ai, que bonito. Cada pontinho desse tinha um ovinho aqui, agora já foi desenvolvido, já tem uma abelha já pronta, quase pronta para emergir. E aqui então, você vê... cada favozinho desse tem uma abelhinha para nascer. Aqui veja que já nasceu, ó, 1, 2. Por quê? Porque são princesas, quer dizer, são abelhas que podem se transformar na rainha. Elas nascem primeiro do que as demais. Nós temos um pote de mel, que é esse mais escuro aqui, tem até um buraquinho que você pode até tirar para experimentar. Experimente aí. Dependendo da florada, pode ser transparente, pode ser mais amarelinho, pode ser mais escuro, certo? Isso depende. O mel de abelha sem ferrão, ele varia em cor, sabor e a textura. Ele pode ser mais aguado ou mais grosso.
Esse aqui ele tá mais fino. Mais fino, porque dependendo também da florada, né? O mel, ele é feito com o néctar da flor e o samburá é feito com o pólen. E isso aqui, ó, a gente chama de cerume, que é feito com uma matéria orgânica da própria abelha, que ela produz uma cera, e aí ela junta com resina de plantas. E aí faz isso aqui que é o cerume. Que serve? Serve para guardar, fazer os potinhos para guardar o mel e também para fazer essas células de cria. Fazer essa célulazinha. E para vedar, mistura com barro, faz isso aqui, que é o gel própolis. Nesse caso, essa aqui mistura com barro. Mas tem outra abelha que vamos já ver, que ela não usa barro. Essa entrada, por que coloca essa estrutura metálica, Marinho? Aqui é o seguinte, as abelhas, elas têm um predador, que é a lagartixa, aquele calango, né? Carambola, né, a pessoa chama. Né? Sim. Então, eu coloco isso aqui para evitar que ele venha comer a abelhinha. Então, se eu não tivesse isso aqui no lugar, o calanguinho ficava aqui, na hora que ele queria, ele comeu a abelhinha, né? Então, eu passo o tempo todo comendo a abelha. Então, a gente coloca isso aqui e evita que ele se aproxime da abelha. No final do ano, que nós chamamos de berrobró, aqui do Piauí, é muito quente e as abelhas, elas precisam de água. Então eu coloquei aqui esses aspersores aqui, eu ligo aqui a torneira, ó. Aí eu tenho uns canos aqui que eu fiz, coloquei uns aspersores, aí gera uma chuva, simula uma chuvazinha aqui em cima do meliponário, molha tudo aqui e as abelhas resfriam mais. O que é? Isso aqui é uma enxameação de abelha de chão. Elas fazem o ninho dela em cavidade na terra. E aí eu estava um dia visitando aqui as minhas iscas e vi essa abelhinha. Aí eu aproveitei e fiz esse castelinho aqui em cima para evitar que a gente pise em cima e quebre a entrada delas, né? Então essa é a olho de vidro. A gente cria mais para polinização mesmo. Mas, para se adaptarem dentro das caixas, as abelhas são atraídas para iscas como essa, produzidas pelos meliponicultores, sempre respeitando a vontade delas. Veja que a isca está posicionada aqui para a entrada para a região norte. Por quê? Que eu fiz o teste do vento, a maioria do vento vem do leste e do sul. A maioria do leste e algum do sul. Então a boca da isca não pode estar direto para o vento, porque senão fica alterando a temperatura e a abelha desiste, não quer. Ela dá preferência para uma que tenha a temperatura constante. Procurar as árvores mais grossas, porque ela já pensa que aqui é uma cavidade da própria árvore, a árvore mais fininha não vai ter uma cavidade. E colocar isso sempre à tarde. Por quê? Porque você tem noção de para onde é que está o sol. Então se você vai de manhã, você bota ela na sombra aqui, mas de tarde o solzão chega e aquece ela, e a abelha também desiste, não quer essa isca. Então ela precisa estar de acordo com a natureza, de acordo com o que ela pesquisa, né? As abelhas vão lá para pesquisar qual é o melhor local e acha essa aqui e vem para cá. Impressionante. Elas fazem a polinização, são responsáveis pela reprodução, na verdade, né, desses frutos, da flora. Se isso não tem, a maioria dos nossos alimentos também deixa de existir. Deixa de existir. Se as abelhas desaparecerem, pouco tempo depois não vai mais existir mata e não vai mais existir vida. Vai morrendo em cadeia a vida de todo o planeta. Impressionante, né? Como seres tão pequenos são os principais responsáveis pela polinização. Ou seja, a transferência do pólen da parte masculina para a feminina das flores, pela reprodução de plantas e frutos. Com tanta importância para o equilíbrio ambiental, dedicamos 2 programas à vida das abelhas. Aguarda até a próxima semana. E se você também já faz algo pela sustentabilidade do nosso planeta, quer aprender, tirar dúvidas ou conhece alguém com iniciativas de preservação do meio ambiente, entre em contato comigo pelo Instagram. O perfil é o Gorete Santos Flores. Não só pense, ajude a transformar. A gente volta a se encontrar no próximo programa.